Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje um episódio rock and roll. Eu tô aqui com o Carlos Zanin, tudo bem, cara? Tudo ótimo, graças a Deus. Guitarrista, vocalista da banda Mr. Legacy. Exatamente. Professor de violão, de guitarra. Isso. Cara, que honra ter você. Eu que agradeço, é um grande prazer estarmos aqui para falar não só de música, mas também de como a música faz bem para nossa mente e destrava muita coisa. Exato. E aí, enfim, spoiler, né? Nós somos colegas, co-irmãos aí de podcast, a mesma produtora. Exato. E você tem um podcast Mente Superior. Não, né? Na verdade, o podcast que a gente faz na mesma produtora é a Show Music Brasil. Então. Né, que a gente apresenta, que é de outra empresa, que eu sou o host juntamente com outro rapaz que toca comigo, que é o Douglas Coronel. Né? Esse você não me mandou não, né, Diogão? Me deu golpe, hein? Eu não achei que ele fosse falado. Na verdade, o Grupo Mente Superior foi um insight que eu tive esse ano, né? Porque além de toda essa história de músico profissional que eu tenho de muitos anos, eu sempre gostei do assunto de desenvolvimento pessoal, né? E aí eu comecei a retomar alguns estudos. Eu estava num ponto de ruptura assim, no começo desse ano. Né? E eu comecei a revisitar alguns estudos que eu tinha feito no passado. E eu tive esse insight de compartilhar esses estudos com o público. Coisas sei lá, que te fazem muito bem, que foram muito inspiradoras para você. Exato. Eu acho que eu consigo dividir isso. Eu falei, eu vou dividir isso. E como eu não sou intelectual, não tenho nenhum tipo de formação na área, né? Não sou coach, não sou psicólogo, não sou nada. Eu sou músico, produtor musical e professor de violão. Você tem a expertise de estar vivo. De estar vivo, exatamente. E estar vivo já é expertise, porque é duro. Né? É uma batalha diária, né? A vida prega peças na gente. Né? Então, e aí eu tive essa ideia de compartilhar os estudos, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que seja palatável para quem é leigo nisso, para quem às vezes possa estar em busca de alguma palavra de alento e que muitas vezes certos tipos de terminologias, de como a pessoa diz, às vezes afasta, fala, não entendo essas coisas. Então eu tento sempre falar de uma forma simples e eu sou uma pessoa muito direta. Entendi. Então, às vezes, até alguns vídeos do canal tem alguns, se liga, assim, alguns socos no estômago. Entendi. Né? Nossa, cara. Não, mas fantástico. E aí, assim, você tem uma carreira musical e de quantos anos? Então, esse ano, 2024, faz 31 anos. 31? 31, Eu comecei a tocar na noite em 1993. Caramba! Profissionalmente, né? Porque minha primeira banda foi em 1988. Quantos anos? Eu tinha 12 anos. Com 12? Com 12 anos. Na escola, né? Entendi. Juntou 5 moleques da escola, a gente era amigo, gostava de rock, aquela coisa, né? Finalzinho dos anos 80, tinha acabado de estourar Bon Jovi, Guns N' Roses, toda essa época boa do rock, né? Quem tava no auge ainda, o Iron Maiden tinha lançado Seventh Son of a Seventh Son. Eita. Então a gente tava, o grunge nem existia. 1988, 2 anos antes, pré-grunge, exatamente. Então foi quando Whitesnake tinha lançado o Serpent's Album, Def Leppard, o Hysteria. Então a gente tinha só Scorpion, os caras estavam com muita banda boa no auge. Então, a gente moleque. E onde é que você morava nessa época? Guarulhos. Eu fui para São Paulo só para nascer. Mas minha vida inteira de solteiro eu morei em Guarulhos. Né? E tinha... Você começou com 12 anos, eu tô imaginando que tinha um favorecimento ali para a cena musical ali em Guarulhos. A cena rock em Guarulhos era animal nos anos 90. Animal. Tinha,
se eu for lembrar aqui de contar nos dedos, na época que eu comecei a tocar, antes, pré-profissional, né? Que você tocava nos botecos para pegar experiência, né? A gente tinha Bar do Alemão, a gente tinha Woods, o Esquina 10, Taberna, tinha o Fredão. Casas de show ao vivo. Barzinho que tocava rock, banda. Massa. Tinha Rock Beer, tinha... Olha, eu vou te falar que tinha aí por Lua Nua, que era uma casa bem famosa, porque os Mamonas tocavam lá quando era Utopia, então teve até uma coqueluche na época e tal. Mas, vou te dizer que por baixo tinha umas 12 a 15 casas em Guarulhos que tocava rock. Cara. Então a cena era legal. E a gente ficava... Como o centro de Guarulhos não é tão grande assim, a gente ficava a pé. Vamos lá, não era, vamos né? aqui. Não era. Exatamente. Hoje já expandiu bastante. Mas Cidade então é um era monstro. isso. A gente ficava nesse circuito, era super legal. Assim, foi um aprendizado muito bom. E aí, 12 anos, primeira banda. Mas Primeira então você já banda. tocava alguma coisa? Ou não? Eu comecei a tocar violão, eu tinha 11 anos. Eu comecei a estudar música na escola, na 4ª série. Na escola, Na escola normal. No colégio, na escola. Eu estudava no... Mas tinha no ensino? Tinha Ou era um optativo? Não, assim? fazia parte do currículo de educação artística. Né? E o professor, ele dava toda sexta-feira, a aula de educação artística era aula de música. Isso era alguma coisa comum a outras escolas? Sim. Então deve ser o currículo de São Paulo. Da década Não, Guarulhos. de Guarulhos. Guarulhos. De Guarulhos, não é nem do estado de São Paulo. Não. É de Era Guarulhos. colégio particular, né? Na época, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade da minha mãe poder me colocar em colégios legais, assim, né? E esse colégio, a gente tinha aula de música, de musicalização, né? No começo. Mas de fazer solfejo, ditado, sim, aprender Cara, isso aí faz... partitura, mas não tão aprofundado, mas uma coisa mais superficial. Mas já dá uma ligada no ouvido ali, né? Não, com certeza. E muita aula de apreciação, né? De você ouvir estilos e essas coisas. E, ao mesmo tempo, tinha o contato com o primeiro instrumento, que foi a flauta doce, né? No colégio. E minha primeira apresentação ao vivo da minha vida foi no anfiteatro da escola, tocando flauta. A gente tocou Coração de Estudante, do Milton Nascimento. Foi legal pra caramba, porque o professor fez um arranjo para voz e violão e um contraponto com flauta. E tinham, acho que 52 crianças. Era como se fosse um coro de flautas, vamos dizer assim. Que legal. Né? E ele escolheu para eu ficar do lado dele na frente, não junto com o coro. Assim, foi uma coisa bem marcante. Que super legal. Cara. Qual que era o nome do colégio? Colégio Integrado de Guarulhos. Ainda existe? Existe. É onde é a antiga FIG, né? Faculdade Integrada, e tinha o Colégio Integrado, que é dentro do mesmo campus ali. Né? E eu estudei ali e foi muito legal. Com 10 anos de idade, um anfiteatro lotado. Foi muito legal. Cara, eu acho que isso é um crime, assim, de ter saído... Porque hoje praticamente não tem no currículo normal das escolas. Não tem. E eu acredito que isso contribui muito com o empobrecimento cultural em termos musicais hoje em dia. A falta de apreciação musical. Porque assim, você depois de depois de adulto, você correr atrás dessa história, se você não teve pelo menos um pequeno estímulo ali, né? Sim, uma faísca, Uma faísca, né? É uma janela de oportunidade ali, o cérebro infantil. Exatamente. Né? Um pouco assim, eu não sei se você... eu sou um fascinado por música como curioso, né? Você toca também, né? Eu toco, né? Ainda diante do profissional, assim, eu toco pro meu gosto pessoal, né? Eu toco mal e gosto. Mas isso é que é legal, o prazer que tocar te traz.
Então. Então você imagina que você estava falando o lance de plantar a semente, né, na cabeça da criança. Imagina quantas sinapses que foram deixadas de ser feitas por não ter mais isso nas escolas. Quantos músicos brilhantes a gente deixou... E a gente continua tendo músicos brilhantes do Brasil, Sim. não estou dizendo que não tem, mas quantos deixaram de existir. De existir por causa Quantos disso? mais nós não teríamos se não fosse... Quantos Milton Nascimentos aí, né? Sim, exatamente. Porque na época do Milton era currículo nas escolas públicas. Sim, Né? sim, Meu pai, psiquiatra, há trocentos milhões de anos, na escola pública dele, e até hoje ele canta bem, até hoje ele canta a escala maior, porque ele aprendeu na escola. Aprendeu na escola. Ele não sabe dizer se quer a escala maior, mas ele canta. Ele canta afinado. Canta afinadinho a escala Olha maior. só, tá vendo? É dureza, né? E aí, Então. depois de velho, você fazer isso, aí é igual aprender um idioma adulto. Você aprende. Exato, com mais dificuldade. Com muito mais dificuldade e o sotaque não fica a mesma coisa. Né? Você não fica tão fluente. Exatamente. Então, e aí foi quando eu... Né, na escola, eu sempre tive muito, como é que eu posso dizer, apreço pela questão da música, né? Isso era uma coisa natural sua ou tinha Natural. a ver com o ambiente familiar? Como é que Então, o ambiente familiar, assim, minha mãe sempre ouvia muita música, né? Muitos discos em casa, né? Ela tinha o hábito de, nos fins de semana, o som ficar rolando em casa. Então, eu lembro, né? Minha mãe ouvindo Beatles, minha mãe ouvindo Carpenters, minha mãe ouvindo uma série de coisas, Rita Lee, Roberto Carlos, de tudo um pouco, assim, sabe? Dentro de casa. E eu sempre gostei. Como a gente viajava muito de carro, né? Quando eu era mais novo, minha mãe gravava as fitinhas, assim, a gente ouvindo, né? Michael Jackson, essas coisas, assim, coisas que marcam muito, assim, a nossa Jackson memória, Jackson's Five, umas coisas, assim, bem marcantes. E aí, além dessa questão do ambiente familiar que propiciou eu poder conhecer várias obras, vários artistas, isso também dentro do ambiente escolar, porque não foi só nesse colégio que eu tive contato. Quando eu teve uma época que eu mudei de colégio, isso uns 4 anos mais para frente, 1990, inclusive eu já tocava. tinha banda? Exatamente, eu já tinha banda. Eu tive uma outra professora de educação artística também, Fernanda é o nome dela, não vou esquecer nunca. E o do outro colégio era o Zé Luiz. E o que é legal é que ela, além da gente também ter aulas de apreciação musical, ela tocava violão, a gente fazia alguns números de canto nas aulas. Teve uma reunião de pais e mestres que ela chegou na minha mãe e ela falou, olha, seu filho vai ser músico. Ela falou, não adianta você pode fazer o que você quiser, ele vai ser músico, pode ter certeza. E não deu outra. O que será que ela enxergou ali, hein? Sei lá, cara, talvez paixão, dedicação, porque eu gostava mesmo, né, cara? Aquilo... Entendeu? Entendi. Então já tinha esse envolvimento muito grande, né? Eu era o tipo do cara que, pô, quando eu comecei a tocar violão, os primeiros acordes que me ensinou foi meu pai. Né? Meus pais foram separados desde muito... Quando eu tinha 2 anos, meus pais se separaram, mas eu sempre convivi com meu pai porque ele morava perto. Então, com 11 anos, ele começou a me ensinar os meus primeiros acordes e aí eu entrei no conservatório, fiz 1 ano e meio de conservatório e aí foi, entendeu? E eu era do cara que ficava com os dedos verdes de tanto tocar. Eu ficava com o violão debaixo do braço o dia inteiro. Era muito legal. Não, e música é isso, né? Se você não... tem vários níveis, pelo menos as minhas reflexões aí, você me corrige. Tem vários níveis de você se aproximar da música, mas tem a verdadeira aproximação é com o tempo, né? Sim, porque vai maturando, né? Vai maturando o seu contato, porque você começa a perceber mais nuances, detalhes, né? Por exemplo, as pessoas, de modo geral, elas não têm um ouvido detalhado para a música. Você ouvir
o arranjo. Aqui tá rolando um violino, entrou um saxofone, sabe? A pessoa, de modo geral, as pessoas elas ouvem a música como uma massa sonora. Então, quando você começa a se aprofundar, isso é legal. E eu lembro que, a gente cresceu na época do VHS. Então tinha a locadora, eu ia lá, tinha os filmes dos Beatles, tinha show do Iron Maiden, show do Scorpions, né? Todas essas bandas tinha tudo em VHS. Eu alugava, ficava prestando atenção. Então, isso é legal. Essa maturação veio com o tempo, como você disse. É o tempo de exposição ali, uma exposição dedicada, né? Sim, dedicada. Que não é só ouvir por ouvir. Ouvir por ouvir também é importante, óbvio. Sim, né? sim. Mas essa exposição mais dedicada, com muita emoção, com muito afeto. Sim. Com certeza. E aí, com 12 anos a banda, mas não era uma banda profissional, era uma banda de escola. Não, banda de escola. A gente se juntou para fazer um som. E aí, a primeira banda profissional foi... Primeira banda profissional foi em 1993, que a gente começou a tocar nas casas lá de Guarulhos, né? A gente, antes do profissional, a gente teve, né, a banda Terceiro Mundo, que era essa banda de colégio. Aí depois a gente teve outras bandas. E o que é legal é que a gente já escrevia umas músicas nossas. Tinha música autoral. A gente era meio ousado, vamos dizer assim. Mas o do Mr. Legacy é um repertório de cover, né? O Mr. Legacy é uma banda de cover variado. Exclusivamente de cover variado. By the way, sonsaço, Mr. Legacy. Eu recomendo fortemente. Mas agora eu tô curioso para ouvir coisa autoral também sua. Sim. Eu tô, inclusive, até tava nos bastidores antes da gente começar o podcast, estava conversando com o produtor e que eu estou compondo meu primeiro trabalho solo, assim, meu primeiro trabalho autoral, né? Eu tô compondo umas músicas aí e acredito que já no primeiro semestre do ano que vem eu já tenha esse trabalho pronto, né? Eu tô com uma ideia de fazer um álbum mesmo, porque a gente, dos cabelos grisalhos, quer fazer não tem álbum. esse negócio de single. Eu quero gravar um disco, sabe? 12 músicas, fazer um álbum mas sem essa pretensão mercadológica, nada. Músicas que eu tenho no coração e que eu vou gravar. Que você gostou de fazer e gosta de ouvir, gosta de tocar. Exato. Uma coisa que... Porque eu sou um cara que, apesar de gostar muito do hard rock, de gostar de música do rock inglês e do rock americano, basicamente, eu tenho uma veia muito forte de country rock. Eu gosto muito. Né? Country rock e até uma coisa meio mais pro romântico. Me dá exemplos aí do que você tá falando. Eu gosto muito tem um cara que eu acho sensacional, que ele é contemporâneo, que é o Chris Stapleton. Sensacional. Mas gosto de caras assim que já se foram, tipo Kenny Rogers, né? Bandas como Blackberry Smoke, que é sensacional. Não conheço. Vale a pena. Blackberry Smoke é uma banda de rock sulista, na vibe do Lynyrd Skynyrd, assim, Allman Brothers, Government Mule, essas coisas. Eu gosto muito de rock sulista americano. Que vai um pouco mais pro country ali, tipo Willie Nelson, te pega ou não? Eu gosto de Willie Nelson. Chris não, de coisas até mais. Chris Christopherson, o próprio Brad Paisley, quem mais? Charlie Daniels Band, né, essas coisas. Gosto muito de Blackfoot. Blackfoot é mais hard rock, mas é sulista total, né? Os ZZ Top, essas coisas meio, sabe? Até algumas coisas de Black Rose, que é mais recente, eu acho bem legal. Mas assim, dos mais recentes, banda que eu acho muito massa é o Blackberry Smoke. Tem também o... Como é que chama?
Me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar. É muito legal. Tem muita banda boa do rock sulista americano hoje em dia. Atual? Sim, tem muita coisa legal. Eu acho que a gente vai ficando velho, você vai ficando temerário de conhecer novidades sonoras, né? Eu vou muito atrás. E o que ajudou muito, por incrível que pareça, foi as plataformas de streaming. Uhum. Porque ela começa a te sugerir coisas similares ao que você está ouvindo no momento. Sim. Né? Uma banda que eu gosto demais, fora da curva total, é Carpenters. Sensacional. Sensacional. Mas aí, talvez eu cometa uma heresia aqui, assim, mas eu sou de Goiás, né? Então não era minha... Eu não sou naturalmente inclinado a gostar de sertanejo, mas eu cresci no sertanejo. Então, com certeza. Eu ia lá no barzinho pra paquerar as mocinhas, era sertanejão rolando. Tava rolando. Mas na época eu tinha uma coisa meio assim, não, eu não gosto, eu gosto de rock. Você tinha essa coisa? Eu gosto de rock, não sei o quê. Eu tive um momento também, assim, meio radical, vamos dizer assim. Só ouvia heavy metal. Mas agora, cara, aí eu pego qualquer música. E também tem essa coisa de eu estar tentando aprender música um pouco mais seriamente, assim, com um pouco mais de afinco. E eu falo, putz, que legal, cara. Fez sentido, sabe? Até mesmo o caminho harmônico. Eu falo, putz, fez sentido. Sim. Pode não ser o que eu mais gosto de ouvir, mas tá bem feito. Sim. Não, e engraçado que com o passar dos anos, eu comecei a gostar muito de fazer essas músicas que o pessoal chama de easy listening, sabe? Sei. Música com campo harmônico maior, sem tanta dissonância, aquela coisa de a melodia fácil de memorizar. Eu gosto de música assim, sabe? Até porque, poxa, eu cresci ouvindo Beatles, que é minha banda favorita, né, cara? Então, eles são, assim, o Paul McCartney principalmente, assim, que é o meu compositor favorito dentro dos Beatles. Ele tinha esse lance melódico e harmônico muito legal, assim. Então eu me inspiro nesses caras, assim, Beatles, muito do Chris Stapleton atual. Né? Eu gosto também daquelas coisas de Purple, Led Zeppelin, o Sabbath, né? que a gente cresceu ouvindo, gosto muito, rock progressivo. Então você tem uma pitadinha daqui e dali que vai formando o seu caráter musical, vamos dizer assim. Eu vindo pra cá, eu tava ouvindo no YouTube Mr. Legs tocando Rush. Aquele vídeo no Morrison? Somzão. Legal, poxa. É uma pena que hoje o público já não receba tão bem esse tipo de música. De uns 5 anos pra cá, engraçado, a noite pré-pandemia era uma coisa, pós-pandemia é outra totalmente diferente. Explica. Primeiro, muita gente pós-pandemia demorou para querer sair de novo. Com medo, né? E a forma, eu vejo assim, o pessoal acho que ficou tanto tempo em casa que a forma de consumir música mudou. A música não é mais o prato principal. Você entendeu? A música passou a ser um acompanhamento para muitos. Para muitas pessoas ainda assim é o prato principal. Vamos lá ver a banda, vamos lá ouvir uma música. Mas hoje eu vejo muita gente... vamos lá ver a mulherada, vamos lá curtir, vamos lá beber, vamos lá... E a música tá lá, é legal, pô, mas não igual na nossa época. Né? Nos anos 90, comecinho dos anos 2000, a gente era ávido para ouvir som. Onde estivesse rolando, a gente ia ver bandas. Poxa, é que hoje é tão fácil vir banda de fora para cá, mas lembra nos anos 80, 90? Não, mas você tá falando, você morava em Guarulhos, /São Paulo, né? Eu morava em Goiânia, né? Imagina! Goiânia. Mas eu tinha algumas coisas bizarras. Por exemplo, tem uma banda de rock alternativo, não sei se... Marillion, não sei se... Marillion, pô, sensacional. Sonsaço.
E eles, não sei por que cargas d'água, eles sempre faziam show em Goiânia. Fazia? Que legal. E o show, assim, relativamente vazio. E eu, sem entender aquilo, assim, o sonsaço rolando. Nossa, é louco. Pô, o que é isso? Você é louco, Marília. É uma baita de uma banda, assim, de progressivo, que veio naquela cola do Genesis, né? Até o Peter Gabriel brincou, uma vez ele ouviu Marília no rádio, falou, ué, não lembro de ter gravado essa música. Eu não sabia. O Fish cantava igualzinho, o timbre dele era bem próximo do que Peter Gabriel, né? Então foi assim, né? O que me fez também ter essa vontade de fazer um trabalho autoral foi isso. Foi uma válvula de escape porque trabalhar com cover é maravilhoso. Pô, é legal, porque eu gosto. Eu gosto de executar, pô, tirar o solo. Tem gente que acha um saco, eu acho legal. Você estudar 100 vezes o mesmo solo para chegar de noite e falar, pô, consegui executar legal. Né? Eu tô supondo que eu sei onde você vai chegar. Porque tem um negócio do fazer cover que é assim, você tem que tocar o que o público tá esperando. Então, eu tenho esse conceito purista. Tem muita banda que não tem isso. Mas é difícil. É assim, que o público aceite. Fala, não, tudo bem que o solo é assim, cara, eu vou fazer assado. Mas não é. Mas exatamente. a galera... Aí, quem gosta da banda original vai falar assim, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Ou você mudar uma melodia. Eu sou purista, cara. E eu acho que faz parte do gênero, né? Exato. Desse gênero, você fazer o mais próximo possível do original. Ou então, ó, você avisar antes, né? Que vamos fazer a nossa versão. Que nem quando a gente fez a gente montou o nosso show acústico. Que a gente chegou a fazer algumas músicas. Isso, então. Em 2016, foi em 2016 que a gente fez. Não, minto. Foi em 2018 que a gente fez o acústico. Foi depois que o João faleceu. A gente era Mr. Legacy, João Kurk, né? Porque antes de ser Mr. Legacy, nós éramos o Mr. Kurk, né? Que era o João Kurk, que era um grande nome da noite, que tocou com a gente e tudo. E ele faleceu em 2017. Foi aí que a gente passou a se chamar Mr. Legacy, em homenagem ao legado do João, né? Aí, enquanto naquela época todo mundo estava fazendo aquela vibe meio flashback anos 80, sabe? I try to discover. Nada contra, legal pra caramba. Mas não era uma coisa que casava com a gente, né? Porque a gente sempre foi uma banda mais de rock tradicionalzão, assim, classic cabeludo, rock. Barbudo. Então a gente falava, poxa... E era uma coisa que muita gente estava fazendo e fazendo bem, né? Aí eu dei uma ideia, eu falei, poxa, cara, a gente viveu nos anos 90, né? O auge dos anos 90. Por que a gente não monta um show igual tipo um MTV acústico, um MTV Unplugged, né? Aí a gente foi para contramão. Enquanto todo mundo estava fazendo esse lance flashback anos 80, a gente montou um acústico. Aí eu imagino o desafio criativo, de conseguir arranjar essa história. Aí foi legal porque a gente conseguiu, como é que eu posso dizer, soltar um pouco mais essa questão criativa. Dar uma cara mais pessoal para aquilo. Exatamente. Então tem que legal, né? Todas as músicas que a gente fez arranjos nossos. Né? A gente não, vamos fazer acústico, vai tocar Wish You Were Here, nada contra Wish You Were Here, não, mas vamos tocar umas coisas que não são de acústico e vamos trazer pro acústico. Cara, que legal. Entendeu? Então a gente toca Stevie Ray Vaughan no DVD, a gente toca eu quero ver, Mike and the Mechanics, a gente toca Ra. Como é que eu compro esse DVD? Tem na loja do... Eu arrumo. Não, cara, eu acredito que ainda deva ter alguma sobra no estoque, porque a gente vendeu bastante, mas eu acredito que a gente ainda deve ter algumas coisas. Se eu tiver uma cópia, eu arrumo para você com certeza. Não, quero ver, muito cara. Legal. Porque você falou Stevie Ray Vaughan aqui, já deu... umas coisas bem legais, assim. O que mais que a gente fez no DVD acústico? Para eu lembrar. The Who, Beatles, a gente fez Police. Tem bastante coisa legal, assim, que a gente fez.
Muito massa, ficou muito legal esse trabalho. Police, você falou uma outra coisa, né? Eu acho o Sting um gênio, né, cara? Porque o Sting era Sting pra fazer melodia, é animal. É um dos power trio mais legais, assim. Não era um som que eu curtia na minha época de jovem, mas assim, Sim. agora você fala, que Você som, ouve, é que sonzeira, som. sonzeira, exatamente. E mesmo depois dele, a carreira solo, assim, que aí se distancia mais ainda do que eu gostava na época. É, porque ele gosta daquela veia mais jazz, né? Mas Alguma hoje em coisa- dia, cara, eu escuto e acho aquilo É fantástico. fenomenal, sim. Sting é um puto artista. É um baita artista. Então, Shape of My Heart, lembrei das Shape of- músicas que eu mais curto dele. pô, legal demais. E o lance da música foi isso, né, cara? É uma estrada longa, né? Mas que foi me trazendo para onde eu tô hoje, assim. Eu sou muito feliz, sou muito grato por ter não persistido, mas por ter sido resiliente. Porque altos e baixos acontecem em qualquer profissão, né, cara? Sim, mas na minha pequena amostragem de músicos que eu considero assim espetaculares, assim, pessoas que eu conheço e convivo, assim, ou vida dura de músico. O cara pode ser um músico espetacular e é duro, né? Tem que, como você falou, é uma trajetória de resiliência. De resiliência, graças a Deus. Mas uma coisa é certa: quando você começa a tomar decisões acertadas, né, evitar as tentações da vida que a noite te propiciona, Você fala assim propicia, tudo, né, bebida, droga, farra, isso daí, cara, tudo Afasta você do... afasta você do centro da coisa, entendeu? Tanto que muitas pessoas estranham quando vai no show da gente e falam: vocês não bebem? Não, a gente não bebe, a gente só toma água, cara. Você pode ver, todo show nosso, você vai olhar pro palco, não tem uma garrafa de cerveja. Por quê? Porque a gente está trabalhando. Você entendeu? Então, quando você começa a criar essa maturidade, você começa a encarar a música de forma diferente. Né? Não que a gente é melhor que ninguém, não é isso. É que é uma coisa que a gente quis para nós, eu quis para mim viver assim. E viabiliza aquilo ser sustentável, né? Sustentável e também viabiliza aquilo poder ser levado para outros locais. Né? Por exemplo, você está tocando num show, tem o CEO de uma empresa lá no público. Eu já ouvi de contratantes de corporativos falar: eu contratei vocês porque eu vi que vocês não estavam bebendo no palco. Ou seja, eu vou chamar eles para o meu evento porque eu sei que não vai ter problema. Eu vou contratar eles para o meu casamento porque eu sei que não vai ter vexame. Você entende? Você entende? Sim. Então, isso é uma coisa que eu criei, eu aceitei como uma regra e foi uma decisão acertada, sabe? De manter a coisa dentro do mais sério possível. Não só em cima do palco, como fora dele também. De preparação, de estudo, para tirar música. Isso aí você sabe bem como é, né? Não, mais ou menos, né? Porque diante de um cara de, sei lá, quantos anos? 31 anos de música Profissional. Se for contar de música ao todo, são 30, eu tinha 10, 48, 38. Eu talvez esteja aí no estágio onde você estava quando você tinha 12 anos. Imagina. Aí, Diego, o meu problema foi a crise da meia-idade. Aí, ao invés de separar, né? Porque a pessoa fala: não, separa da sua de 40 para ficar com duas de 20. Então, ao invés de fazer isso, eu resolvi aprender baixo. E aí montei a bandinha. E a banda chama Psicoblues. Psicoblues. E originalmente era cover do Steve Ray Vaughan. Ai, que legal. Pô, Steve Ray é Aí era um set list ali de 6 músicas do Steve Ray Vaughan. Aí depois mudou, assim, porque também a gente tocava pra gente, porque ninguém... Sim. A galera não curtia. Poxa vida, é uma pena, né, cara? Porque Steve Ray é animal. Bom, blues de modo geral tem muita coisa boa. Mandava uma música
instrumental do Steve Ray Vaughan. Mandava o Little Wing, ó, é legal. Então, Mary você Had a tava Little falando de Lamb. coisa nova, né? Você gosta de John Mayer? Gosto. Que é bem na vibe dele. O John Mayer. É um outro, assim, que antes de eu me aproximar com mais atenção, né, da música, eu tinha assim, uma coisa meio assim, Uma ressalva. uma certa ressalva, você quer um popzinho. Aí você vai olhar, o cara Bluseiro raiz, animal. manda uns solos assim, sei lá, com swing, assim, uma coisa que você fala, pô. E não sei se hoje ainda é, mas eu sei que na época que ele tava no hype mesmo lá nos Estados Unidos, o guitar tech dele era o guitar tech do Stevie Ray. Ah, é? É, porque ele era fãzaço do Sim, você pode ver que muita música, o timbre você ouve e fala, mano, é muito entre Stevie Ray e Eric Clapton ali, sabe? Sensacional. Não, eu acho que o John Mayer tem uma coisa de um balanço ali nos solos dele que são... Exato. E foi assim, né, que eu fui levando a vida, trabalhando com bandas. Eu tive um hiato de banda de 9 anos, trabalhando sozinho, né, depois de tocar na noite. Trabalhando como produtor? Não, como músico mesmo. Eu não falei, você é produtor também. Também produtor. Também sou produtor, compositor, faço arranjo, também trabalho na parte técnica, né? Mixagem, masterização, essas coisas. E de 93 até 2004, a gente teve eu estive numa banda que o que é legal é que, além da gente ter feito todo o circuito guarulhense, foi a primeira banda que a gente conseguiu furar a bolha e tocar em São Paulo. Então foi a banda que a gente tocou no Morrison, a gente tocou no Rock Bar Café, a gente chegou a tocar no Alamoana, eram as casas da época, né? A gente Qual que era chegou a banda? Velho Bronço. Velho Bronço. Era um nome meio maluco. Meio maluco. É. E a gente tocava cover também, variado, em inglês. E foi muito legal, foi um grande aprendizado. Homenagem ao Charles Bronson. Era uma coisa meio assim, Meio do Charles aquela Bronson coisa ali. do mal-humorado, sabe? Era uma coisa meio nessa pegada. E aí, em 2004, eu estava descontente com a banda, assim, e aí eu fiz uma doideira. Não é doideira, né? Eu tive que ousar. Eu pedi um empréstimo, montei um equipamento para fazer evento, um PAzinho, mesa de som, todo equipamento para eu fazer sozinho, né? Como eu já estava começando a trabalhar com home studio e tudo, eu já tinha bastante prática de trabalhar com MIDI. Então o que eu fiz? Eu montei um repertório todinho de MIDI, que hoje o pessoal chama de VS, né? Onde tem um acompanhamento instrumental por baixo, e eu tocava guitarra e cantava. E eu fiz durante 9 anos, de 2004 a 2013, eu trabalhei sozinho, fazendo... Você que montava os VS? Tudo, eu monto até hoje. Já faço VS tanto para mim, quanto para bandas, quanto para artistas. Muito artista gospel fez VS comigo, né? Porque tem o lance do artista gospel gravar o disco dele e também querer as músicas só instrumental para quando ele for fazer apresentação em igrejas, ele põe lá o CD e canta ao vivo. Entendi. Então tinha muito disso. De eu fazer os acompanhamentos também para artistas gospel. E aí foi, como eu falei, foram 9 anos trabalhando sozinho. Fiz muito evento legal, muita feira, né? baita experiência. Porque aí é você com você mesmo, você negociando, negociando, exatamente. Montando, transportando. Caramba. Fiz muita viagem, foi bem legal. E o que é legal é que essa fase solo minha, que foi quando eu tive o primeiro contato com o lance do desenvolvimento pessoal, né? Que eu fui contratado para tocar num domingo de um treinamento de 3 dias,
né, lá em Bragança Paulista. E era um treinamento de imersão, de desenvolvimento pessoal, né, onde eles faziam técnicas de PNL, eram umas coisas muito legais, assim. Acabei fazendo esse show, e nesse show eu fui convidado a compor a música para esse treinamento. Que massa. Aí eu falei, que legal, poxa, vou marcar uma reunião para vocês me falarem, né, fazer um briefing do que vocês querem que eu faça. Ele falou, não, que briefing, cara, você vai fazer o treinamento. Aí eu fiz o treinamento para fazer a música, aí foi aí que comecei a ter contato com isso. Né? Nunca me professei em 2005, ó, faz um tempão. E foi muito legal. E aí, continuando, vixe, eu trabalhava muito em hotel, fazia muito, sabe, happy hour de hotel, Sim. fazia muito restaurante, toquei no interior, fui para outros estados, foi muito legal. Tudo sozinho, doideira. Doideira. Doideira sim, né? Era o que a vida vai levando você para os caminhos e você vai que vai. E aí, durante esse período de 9 anos, foi muito legal de aprendizado. E foi aí que em 2013 eu conheci o João Kurk através do Douglas Coronel, que trabalha comigo no Mr. Legacy. Que aí, porque eu tava de saco cheio de banda, não queria saber de banda. Tava tão bom trabalhando sozinho, tava de boa. E aí ele falou, poxa, tem um amigo meu assim, que toca comigo, mas ele tem uma dupla que trabalha que nem você, no mesmo esquema, o VS e tocando e cantando. E o rapaz que faz dupla com ele tá saindo fora, ele tá procurando alguém. Ele me perguntou, eu lembrei de você. Aí foi aí que eu conheci o João, e a gente começou a trabalhar em 2013 como dupla, eu e ele. Aí depois de 1 ano trabalhando com ele só, ele falou, pô, eu queria que você entrasse na banda e tal. E o guitarrista da banda pediu para sair. Foi aí que eu tive a oportunidade de entrar na banda em 2014. E esse ano, 2024, faz 10 anos que nós estamos juntos aí, né? Eu, o Douglas e o Ed Carvalho, que somos remanescentes da formação do Mr. Kurk. O Douglas é o tecladista. Isso. E o Ed é o baixista. Ed é o baixista. Isso. Porque o Mr. Kurk, nós éramos um quinteto, né? Era o João, eu, o Douglas e o Ed, e outro batera. Certo. Aí quando o João faleceu, ficamos nós 4. E o João não tinha como substituir. Né? Não tem. Que ele era um cara muito emblemático. Era o pessoal brincava, né? Que ele era o Gandalf da noite paulistana. Um cara assim, bem peculiar. Poxa, um tiozão, com cabelo branco comprido, a barba branca. Era bem, você olhava assim, era o Gandalf mesmo. Assim, muito legal. E quando ele se foi, a gente decidiu continuar em quarteto. E como eu te falei, até que até mudou o nome. O nome era o sobrenome dele, né? Mr. Kurk. Aí, até por umas questões legais, a gente achou melhor também trazer de volta. Mantendo a homenagem. Manter a homenagem, né? Aí o legacy de legado que o João deixou para nós, para a gente continuar a caminhada. E estamos aí, muito legal. Porra, eu adoro trabalhar com os caras, é um trabalho muito consolidado, isso é muito legal, porque graças a Deus a gente toca nas casas... Você vai procurar, assim, é a melhor banda cover de rock que tem em São Paulo, pelo menos. Poxa, muito obrigado. Eu vi ao vivo. Sim, poxa, assim, graças a Deus, isso a gente trouxe até do conceito de trabalho que o João tinha, né? Porque o João, ele foi um dos pioneiros desse lance de banda cover em São Paulo. Ele foi integrante da primeira formação do Rock Memory, isso em 1984, acho, se eu não me engano. Eu lembro de assistir o Rock Memory no Perdidos na Noite, no Matéria-Prima do Sérgio Grossman, entendeu? Então, aí foi longe, hein? Cara. Pô, eu lembro quando eles lançaram o primeiro autoral, que era Sozinho na Cidade.
Perdido, era Sozinho na Cidade, acho que é o nome da música. Então, ele traz esse conceito do cover, como você falou em um dado momento da conversa, de você ir até o detalhe, né, para você capturar o máximo possível do original. Então, ele sempre teve essa questão apurada de fazer o cover do jeito que tem que ser. Tanto que o slogan da banda era o rock como ele é, né? E isso é muito legal. Não, e eu acho que isso é fantástico. E eu sempre curti muito cover, até esperando isso. Assim. Mas agora, como experiência, eu tocando, tem uma coisa que, assim, às vezes a sua emoção tá num lugar diferente naquele dia. E às vezes você dá vontade de ir para outro dar canto. uma despirocada. De você inverter um baixo ali. Sei lá, de jogar outra coisa. Isso é um negócio que eu não fazia ideia, assim. E às vezes é algo que você faz por você mesmo, pelo seu ouvido, pelas suas emoções, para ser coerente na hora. Pelo seu momento da hora ali. E eu acho que é isso, né? Numa banda que tenta fazer isso com tanto detalhe, como é que você faz com esse impulso de fazer essas... Então, esse impulso, na verdade, eu canalizei pro meu trabalho autoral. Entendi. Você entendeu? Porque é tão mais fácil você memorizar uma coisa e repetir ela toda noite. Fica um negócio tão... Mano, fica um automático legal, não é um automático que você fala, ai, que saco fazer sempre. Não, pelo contrário, se torna um desafio. É sempre muito estimulante. Exato. Imagina, pô, você vai tocar uma música que você sabe que aquele solo é um solo mais difícil, assim, que você... Pô, o dia que você consegue tocar ele legal, você fala, pô, eu cravei o solo. O Neil Peart do Rush era assim. Ele falou, a música mais difícil pra ele, pra tocar, era o Tom Sawyer. Ele falou, o dia que ele conseguia tocar o Tom Sawyer legal, ele ficava feliz pra caramba. Imagina, uma música que ele criou. Você entende? Então, imagina você querer copiar isso de alguém. Por exemplo, um solo que eu encaro dessa maneira é o do Mr. Crowley, né? Do Ozzy. Que o Randy Rhoads era, guitarrista animal, né, cara? Então, toda vez que eu faço o solo do Mr. Crowley legal, eu fico feliz o resto da noite. A música tem isso, né? Assim, são pequenas carícias que ela vai fazendo na gente, né? Às vezes sutis. Exatamente. E aí, eu fazendo essa junção, assim, como é que você acha que a música pode ser um elemento, assim, de saúde mental, mesmo para quem não é músico? Então, eu vejo assim, a música... que é considerada a primeira arte, né? Por que é a primeira arte? Por uma questão fisiológica. O primeiro sentido que o ser humano desenvolve durante a gestação é a audição. Então, o primeiro contato com o mundo externo que o bebê tem é através da audição. Ele ouve o que está se passando dentro da barriga, ele começa a ouvir a voz da mãe. Então, já desde o feto, o primeiro sentido que começa a funcionar é a audição. E a partir do momento que ele nasce, ele começa a ter estímulos auditivos que lhe trazem conforto, que trazem desconforto, como a voz da mãe, por exemplo, que eu acabei de falar. Quando o bebê está incomodado e a mãe pega e fala com ele, ele percebe aquilo como algo familiar e agradável e ele se acalma. É a mesma coisa com a música. A música tem coisas que vão despertar em você sentimentos, emoções diversas. Seja para te acalmar, seja para te estimular, para te deixar mais feliz. Ou até mesmo aquelas músicas de fossa, quando a pessoa tomou fora da namorada, tomou fora da namorada, vai botar aquelas músicas mais melancólicas e tal. E eu acho que isso é legal, essa diversidade que a música traz é legal, porque eu sou o tipo da pessoa que, ao mesmo passo que eu sou um cara meio
sempre do pensamento positivo, frequências de pensamento legais. Eu acho que a gente tem que saber vivenciar todas os nossos sentimentos, as nossas sensações, né? As 4 básicas, vamos dizer assim, né? Medo, raiva, alegria e tristeza. Essas 4, você tem que vivenciar isso. Eu acho que é importante para o ser humano saber vivenciar isso, mas ao mesmo tempo saber contornar isso, e a música ajuda muito. Mas você sabe que vivenciar e até mesmo saber reconhecer, porque às vezes você nem reconhece, né? Tipo, estou triste, estou... E pode falar, a minha sensação é que a gente está cada vez mais analfabeto emocional. E analfabeto das nossas próprias emoções. Das nossas próprias emoções. A gente reconhece no outro, né? Exatamente. Até para sacanear, ficou com raiva, né? Não, a gente conversa depois que você ficou com raiva. Segura a onda, pode crer. Mas na gente mesmo é difícil. E eu suspeito que, como você está falando, que a música ajude a gente a entrar em contato com essas emoções. Com essas emoções. Ela pode se transformar tanto num gatilho para ativar isso, como um antídoto, por exemplo, para neutralizar certas coisas, né? E, por exemplo, se você tem um momento que você possa estar mais triste, mais alguma coisa, você começa a cantar uma música que te faz bem, que você manda isso embora. Porque tudo é onda, tudo é vibração, cara. Você começa a vibrar em outra frequência. Mas eu suspeito que você precisa... Não dá para você estar aqui nessa e aí... Tem que ser uma coisa assim. Não, é gradual. Que faça uma ponte. É gradual, exatamente. Que se conecte ali com... É gradual. Porque se não conectar... Você não vira... Não é uma virada de chave, Se nem está conectando, não está criando uma harmonia com o seu estado interno... Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. É uma coisa que é gradual. Mas eu acho que a experiência musical... E é um desafio para mim, tentando aprender já adulto e tal... Que é o seguinte, a parte racional da música, pelo menos para mim, né? Enfim, eu sou cientista, estou na universidade, não sei o quê. Isso, curiosamente, o que na infância para mim era horrível estudar teoria musical, agora depois de velho, assim, eu tô fissurado por teoria musical. E é legal. E o legal é que quando você começa a enxergar a matemática por trás disso. Não, uma delícia, só que vai transformar isso no ouvido apreciar alguma coisa. É totalmente diferente. Exato. É totalmente diferente. Então, é nessa mágica da apreciação, assim, de como é que aquilo conecta com o seu estado interno, que eu acho que a magia da música acontece. Sim, né? sim. Porque, poxa, isso é legal de ser músico profissional, de estar tocando ao vivo com uma certa regularidade, é o lance de você ver isso acontecer com pessoas. Esse fim de semana mesmo... Né? Eu não sei quando que vai ao ar o podcast, mas esse fim de semana mesmo eu estava tocando, não lembro nem que música que era, mas eu lembro que eu estava tocando, nem sei se era uma música que eu estava cantando, mas eu vi uma pessoa na plateia e ela começou a chorar e tal, mas você via que era um choro não de tristeza, emocionou mesmo, assim. Isso era demais, cara. Isso é demais, é muito legal quando isso acontece. E quando a pessoa às vezes vem falar, pô, quantas vezes, fala, poxa, você cantou essa música, eu lembrei do meu pai que já se foi, pô, que legal. Isso acontece bastante. Ou lembrei de um amor da juventude. Isso rola. Isso é tão legal, a música tem esse poder. Sim. Não só a música, como outras coisas que aguçam teus sentidos, né? Olfato. Enfim, aí a gente teria que é um caminho que eu ainda não explorei, mas suponho que sim, né? Os enólogos, né? O povo dos vinhos ali, aquela experiência. Poxa, você assistiu Ratatouille? Não. Da Disney? Aquele desenho. Do ratinho? Assisti, mas não me Então, tem uma cena que era... Né, quem assistiu, né, nem é spoiler, que pelo amor de Deus é um filme antigo. Mas tem um momento lá que um crítico de restaurante, que era o cara que era meio sisudão e tal, ele sente um aroma que na hora ele volta no tempo, quando ele era criança, e emociona ele. Olha que louco.
Um cheiro de uma comida que fez ele voltar a ser criança e conectou ele com uma coisa muito legal. Por exemplo, eu tenho um cheiro que quando eu sinto, eu lembro do meu pai na hora. É o cheiro de thinner, cara. Que era o cheiro da oficina do meu pai. Meu pai era artesão. E ele fazia relógios de parede, tabuleiros de xadrez, eram umas peças animais, lindas. E ele usava o thinner para limpar as peças, né? Porque é um solvente. E toda vez que eu ia visitar meu pai, a oficina dele tinha esse cheiro. E meu pai já se foi, né? Já dava... Tinha uns amigos que usavam thinner para outra coisa, mas... Eu também tive amigo que usava para essa outra coisa também. Mas... Para mim, o thinner tem um cheiro que traz uma memória afetiva positiva. Olha que legal. Interessante. Eu lembro do meu pai, porque era quando eu chegava na casa dele, porque a casa dele e a oficina eram um lado a lado. Eu passava pela oficina assim, eu já sentia o cheiro de thinner e falava, meu pai está trabalhando na oficina. Cara, mas é uma reflexão boa isso, porque eu tenho a impressão que o nosso cérebro, a linguagem nativa do nosso cérebro não é essa linguagem que a gente está falando aqui em português, e eu tenho essa sensação que a música ela se aproxima, especialmente a música instrumental ali, né? Porque a letra, quando tem letra, ela se sobrepõe, né? A canção ela tem o lance da mensagem, né? E aí se sobrepõe. Mas as notas, a harmonia ali, a melodia. Aquilo eu acho que se aproxima um pouco. Mas você tem razão, talvez essas experiências, outras experiências sensoriais ali possam também compor essa... Agora, o que eu acho que a música, ela é muito diretamente, ela relaciona esse mundo interno. Sim, o mundo interno, sim. Porque, às vezes, quando você passa por algum momento marcante, creio eu, né? Isso eu experimentei, você já deve ter experimentado, isso é uma coisa que eu acredito que seja unânime. Em algum momento marcante da tua vida, você linkou isso com alguma música, e quando essa música toca, na hora você é levado para aquele momento. Sim. Na hora você é levado para aquele momento. Isso é muito louco. Isso é muito potente. Muito potente, te leva para aquele momento na mesma hora. Aproveitando que eu estou diante de um cara expert, assim, ouvir música nessas plataformas de streaming que tem baixa qualidade. Às vezes eu fico com a sensação... Você diz qualidade de amostragem? Não, qualidade de compactação, né? Certo. De compressão. De amostragem, assim, de amostragem? De taxa de beats, essas coisas. Você acha que empobrece essa experiência musical? Cara, então, como eu tinha falado anteriormente, né? O consumo da música mudou muito, né? Na nossa época, por exemplo. Poxa, a gente esperava sair o disco de um artista, a gente ia na galeria comprar o disco e ouvir aquele disco até furar. Tinha vinil, depois tinha CDs, cassetezinho, depois CD. Então, a gente tinha o nosso consumo da música, a gente queria ter e via a capa, quem que desenhou a capa, né? Era outra profundidade que a gente consumia. Hoje, a galera tem acesso a tudo. Eu quero ouvir Led Zeppelin. Você dá um clique, você tem a discografia do Led Zeppelin inteira. A um clique de distância. Só que a pessoa não tem paciência para ouvir uma música de 10 minutos. Você entende? Ela não ouve no quarter inteira. Era melhor se tivesse menos e pudesse ir mais a fundo. Exatamente. Mas, como hoje a gente vive na era da informação rápida, eu acredito assim, essas plataformas de streaming ajudam muito na questão de difusão, tá? Pelo menos as que eu consumo, né? Que é basicamente o Spotify e pouquinha coisa no iTunes, pouquíssima coisa, mais Spotify. Eles têm uma taxa de amostragem legal. Não é nada assim horrível. Você coloca para ouvir, pô, beleza, sabe? É claro que não é a mesma coisa que você pegar um CD ou você colocar um vinil para ouvir. Como eu falei, é outro tipo de consumo de música, né? Mas se você pega, vou converter aqui, vou fazer qualquer coisa para ficar
né, um arquivo pequenininho, claro, uma porcaria. Ainda mais se você ouve direto no celular, né, com o alto-falante do celular. Eu sempre falo, se você for ouvir música, ouve com um fonezinho de ouvido legal, para você ter a experiência. Porque, como eu digo, o espectro sonoro ele é enorme, né? A gente tem desde 20 Hz a 20 kHz. No celular você não vai conseguir reproduzir toda essa banda de frequências. É muito feio o som de música do celular. É muito feio o som. Poxa, você pega uma mixagem que você fez, fica um negócio médio, só vai ter médio, porque o celular foi feito para quê? Para reproduzir bem a voz humana. E não para reproduzir bem música. Música você quer ouvir o baixo, você quer ouvir o bumbo, você quer ouvir os pratos agudinho, você quer ouvir o reverb, você quer as nuances. Isso quando você é uma pessoa que está interessado em aprofundar no consumo. Mas mesmo quando você não é, alguma coisa sente essa mistura. Sim, pode ser uma massa sonora, mas ela liga algumas coisas. Liga. Especialmente se você está ouvindo de forma, não vou dizer correta, mas de forma mais adequada, com equipamento legal, em casa. Né? Eu acredito que você tem uma experiência mais legal, mesmo sendo uma plataforma de streaming. Que uma coisa é você ligar um baita de um pega o Dark Side of the Moon em vinil importado. Se você ligar nas caixinhas ruim, não vai soar igual você pegar o mesmo Dark Side of the Moon do Spotify e ligar numas caixas de som legais. Você entende? Então tem toda uma... E ali, né? Tá ali no momento tranquilo. Tranquilo, exatamente. Não é ali, putz, tô ouvindo e tô fazendo mil coisas. Tô ouvindo, mas... Pô, eu gosto muito de ouvir música cozinhando, né? Lavando louça, sabe? Boa. Eu acho legal. E sempre com fonezinho de ouvido, eu gosto bastante. Nossa, Zanin, fantástico, cara. E eu tô pensando assim, convidar os nossos, a turma do Mente Zen aí pra ter essa experiência, né? De colocar uma música numa boa caixa de som. Sim. Sentar ou fazer alguma coisa mais lenta, mais tranquila e apreciar, né? Apreciar, cara, porque a música é arte, cara. Como que você vai consumir arte sem se aprofundar? Não tem como. Sem se deixar tocar por aquilo. Sem se deixar tocar por aquilo. É que nem você querer assistir um filme em 5 minutos. Ou assistir um filme o tempo inteiro conversando ali. Exato, e o filme tá lá rolando, coadjuvante do lance. Se você quer conversar, desliga o filme e realmente converse. Agora, se você quer ver o filme, realmente assista o filme, realmente ouça a música. E aí o outro convite é ver aí a agenda de shows do Mr. Legacy. Sim, com certeza. Normalmente, você está falando onde é que são as redes sociais? Você vai encontrar a gente lá no Instagram, no Facebook. E temos também nosso canal do YouTube, que é @bandamr, né, que é o Mr. abreviado, Legacy. Tudo junto. Então lá tem a gente posta agenda de shows, tem vídeos, tem foto, tem bastante coisa legal. Vai lá e aproveita a melhor banda de cover de rock de altíssimo nível que tem em São Paulo. Espetacular. Obrigado pela gentileza. Uma honra falar contigo, cara. Obrigado. Pô, eu que agradeço. Sucesso aí. Vou ficar ansioso pelo DVD do acústico. Sim. E pelo material autoral. Com certeza. Sair. Pode deixar. Eu posso deixar também o canal do... Por favor. Então, fora o meu trabalho de música, eu tenho um canal que chama Grupo Mente Superior. É claro que não é tão especializado quanto o Mente Zen, que tem aqui um cientista da área. Eu apenas compartilhei meus estudos e venho compartilhando esses estudos. É um canal novo, desde junho está no ar. Então, se você quiser, entra lá, se inscreve no canal, @Grupo Mente Superior, tudo junto, lá no YouTube. Fantástico, Zanin. Cara, obrigado por ter vindo. Pô, eu que agradeço. Prazer falar contigo. Muito obrigado mesmo. E sou um fã aí da banda. Que legal. Obrigado mesmo. Valeu, velho. Valeu. Tudo de bom. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.